Quando se fala em Vietnã, a imagem que costuma vir à cabeça não é de tratados nem de diplomacia. É de helicópteros deixando Saigon, de soldados correndo, de uma guerra transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Mas o Vietnã não começa ali. E a entrada dos Estados Unidos nesse tabuleiro não foi um erro isolado. Foi uma decisão lógica dentro da lógica da Guerra Fria. E talvez por isso esse episódio seja tão desconfortável. Porque o Vietnã não é só um fracasso militar. Ele expõe um limite estrutural do poder americano. Exatamente. O Vietnã é o caso em que os Estados Unidos entram com força total e descobrem que nem toda peça aceita ser movida. Hoje, no tabuleiro global, a pergunta não é quem venceu a guerra, é outra. Por que o maior poder militar do planeta não conseguiu moldar esse país? Antes de chegar nos Estados Unidos, precisamos entender o Vietnã como país, porque ele já vinha de uma história pesada antes mesmo da Guerra Fria. O Vietnã é uma civilização antiga, com a identidade própria, mas marcada por dominação externa quase constante. Durante séculos esteve sob influência chinesa. Depois, no século XIX, virou colônia francesa. A Indochina francesa não era apenas exploração econômica, era imposição cultural, administrativa e política. Então já havia ali um sentimento anticolonial muito forte. Muito. E mais do que isso, havia uma elite política que entendeu cedo que independência não viria por concessão. Quando a França enfraquece na Segunda Guerra Mundial, surge um movimento organizado, liderado por Ho Chi Minh, que mistura nacionalismo vietnamita com comunismo. Mas atenção, o motor inicial não era ideológico, era nacional. Até aqui, dá para entender o Vietnã como um país em busca de autonomia. Mas, do ponto de vista americano, por que exatamente ele se torna tão decisivo? Porque o Vietnã entra no radar dos Estados Unidos num momento em que Washington não está apenas reagindo a eventos, está tentando desenhar uma arquitetura global de poder. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergem como potência central, mas com um medo estrutural, o de perder controle sobre regiões consideradas estratégicas antes mesmo de entender suas dinâmicas internas. E o Sudeste Asiático entra nesse mapa mais como abstração do que como realidade local. Exatamente. Para Washington, o Vietnã não era visto como Vietnã, era visto como posição. Uma peça numa região que ligava o Pacífico, a China, o mundo colonial em colapso e o avanço simbólico do socialismo no pós-guerra. Era uma zona de transição entre o velho mundo imperial europeu e a nova disputa bipolar. Daí nasce a famosa teoria do dominó. Sim, mas é importante entender que a teoria do dominó não era apenas paranoia. Ela fazia sentido dentro da lógica da Guerra Fria. Os Estados Unidos observavam a Revolução Chinesa em 1949, a Guerra da Coreia no início dos anos 50, movimentos anticoloniais se espalhando pela Ásia e África. Na leitura americana, esses processos distintos eram agrupados sobre a mesma etiqueta, expansão comunista. Mesmo quando, localmente, os motores eram nacionalistas. Esse é o ponto central. O Vietnã não era apenas um aliado potencial da União Soviética. Ele era um símbolo, perigoso, a prova de que um país colonizado podia se libertar pela força e reorganizar o poder interno fora da órbita ocidental. Se isso funcionasse ali, poderia inspirar outros. Então o Vietnã importava menos pelo que ele era e mais pelo que ele poderia representar. Perfeitamente. O Vietnã era um efeito demonstração. E para os Estados Unidos, perder o Vietnã significava algo maior do que perder um território. Significava perder autoridade simbólica num mundo que estava sendo redesenhado. Quando os Estados Unidos entram no Vietnã, eles entram acreditando que estão repetindo um modelo já conhecido. Sim, e isso é crucial. Washington acreditava que o Vietnã poderia seguir o mesmo roteiro da Coreia do Sul ou do Japão: apoio externo forte, contenção militar, reorganização institucional e, com o tempo, estabilidade. Mas havia uma diferença fundamental que foi subestimada. O Vietnã não era um estado recém-derrotado, era um movimento em guerra pela própria identidade. Os Estados Unidos entram de forma indireta? Inicialmente, sim. Primeiro, apoio à França no período colonial. Depois, com a derrota francesa em Dien Bien Phu,
os Estados Unidos passam a assumir o protagonismo no Vietnã do Sul. A divisão do país, em 1954, não nasce de uma decisão interna vietnamita. Ela é resultado de acordos internacionais, e isso já cria um problema de legitimidade desde o início. O Vietnã do Sul nasce como um estado artificial. Artificial e dependente, sustentado financeiramente, militarmente e politicamente pelos Estados Unidos. O discurso oficial americano falava em defesa da liberdade, contenção do comunismo, proteção da democracia. Mas, na prática, Washington precisava manter um regime funcional, mesmo que ele não fosse representativo. E isso cria uma contradição interna. Uma contradição insolúvel, porque quanto mais os Estados Unidos apoiavam o regime do Sul, mais ele perdia legitimidade diante da própria população. E quanto mais essa legitimidade se desgastava, mais os Estados Unidos se viam obrigados a intervir diretamente. É uma espiral. Exatamente. A intervenção não cresce porque o plano está funcionando, mas porque ele está falhando. Consultores militares se tornam tropas. Apoio logístico vira bombardeio massivo, e a guerra deixa de ser uma disputa local para se tornar um conflito total. Mas sempre sob a crença de que era possível virar jogo. Sim, porque os Estados Unidos acreditavam que superioridade tecnológica, poder aéreo e volume de recursos seriam suficientes. O que eles não perceberam, ou não quiseram admitir, é que estavam entrando numa guerra onde o tempo, a população e a narrativa trabalhavam contra eles. Quando a intervenção se intensifica, o que exatamente os Estados Unidos passam a fazer no Vietnã? No curto prazo, os Estados Unidos operam com a lógica clássica de guerra moderna: controle territorial, superioridade aérea, destruição da capacidade do inimigo e sustentação de um governo aliado. Mas o Vietnã não se encaixa nesse modelo. As primeiras decisões americanas são orientadas por métricas militares: número de baixas inimigas, áreas pacificadas, volume de armamentos destruídos. Só que essas métricas dizem pouco sobre controle real. Porque o território podia ser ocupado de dia e perdido à noite. Exatamente. O Vietcong operava dissolvido na população, conhecia o terreno, explorava túneis, selva, vilarejos e redes sociais locais. Enquanto isso, os Estados Unidos apostavam em operações de busca e destruição, bombardeios massivos e uso intensivo de tecnologia. E havia também uma tentativa de reorganização política. Sim, Washington tenta reformar o Vietnã do Sul com programas de desenvolvimento, reassentamento rural e fortalecimento das forças armadas locais. Mas essas ações vinham de cima para baixo, sem base social sólida. O curto prazo vira uma sucessão de decisões emergenciais, onde cada problema gera uma resposta militar ainda maior. E isso vai afastando ainda mais a população. Sim, o uso de napalm, agentes químicos e bombardeios indiscriminados destrói vilarejos inteiros. Mesmo quando a intenção era atingir o inimigo, o efeito colateral era a alienação da sociedade civil. O curto prazo vira um ciclo de violência, onde cada tentativa de controle gera mais resistência. E, institucionalmente, o que essa intervenção faz com o Estado vietnamita? Ela aprofunda uma assimetria já existente entre Norte e Sul. No sul do Vietnã, o Estado nunca consegue se firmar como autoridade legítima. Ele depende financeiramente dos Estados Unidos, militarmente do apoio externo e politicamente de decisões tomadas fora do país. Isso corrói a burocracia, fragiliza as instituições civis e transforma as forças armadas locais em extensões da presença americana. Ou seja, o Estado existe, mas não governa. Exatamente. A população não enxerga o governo do Sul como representante, mas como intermediário de uma potência estrangeira. No Norte, o efeito é o oposto. A pressão externa fortalece a coesão interna. O Estado se organiza de forma rígida, centralizada e disciplinada. Mesmo com um custo humano altíssimo. Altíssimo. Mas, do ponto de vista institucional, o Vietnã do Norte constrói algo que o Sul nunca teve: legitimidade baseada em sacrifício coletivo e narrativa nacional. A intervenção americana, ao tentar destruir esse Estado, acaba ajudando a consolidá-lo.
Então, o efeito sobre o Estado é paradoxal. Totalmente. Onde os Estados Unidos queriam fortalecer, fragilizaram. Onde queriam enfraquecer, endureceram. O Vietnã revela que intervenções externas não afetam apenas resultados militares. Elas redesenham a arquitetura interna do poder. Se tivesse que resumir o Vietnã em um ponto para a série, seria este. Aqui, o poder externo encontra um limite muito claro. Exatamente. O Vietnã se transforma no laboratório onde os Estados Unidos descobrem que há dimensões do poder que não são transferíveis. Os Estados Unidos conseguiam controlar o espaço aéreo, impor pressão econômica, sustentar um esforço militar gigantesco. Mas havia camadas que escapavam completamente desse controle. Quais camadas especificamente? Primeiro, o tempo histórico. Os Estados Unidos operavam com ciclos eleitorais, prazos políticos e necessidade de resultados visíveis. O Vietnã operava com uma lógica de décadas, até gerações. Segundo, a cultura de resistência. A sociedade vietnamita tinha uma memória coletiva de enfrentamento a potências externas, chineses, franceses, japoneses. A presença americana era lida dentro dessa continuidade histórica, não como algo novo. Então, cada ação americana era reinterpretada localmente. Sempre. Mesmo quando os Estados Unidos construíam escolas ou infraestrutura, isso vinha acompanhado da imagem de ocupação. Outro limite foi o controle da narrativa. Pela primeira vez, uma guerra americana era transmitida quase em tempo real para o público interno. O campo de batalha também era doméstico. Sim. Enquanto no Vietnã a guerra se prolongava, nos Estados Unidos crescia o desgaste político, moral e social. O poder externo começa a se chocar com algo inédito: a incapacidade de sustentar legitimidade interna para uma intervenção externa. Ou seja, o limite não estava só no Vietnã, estava dentro dos próprios Estados Unidos. Perfeitamente. O Vietnã revela que nenhuma potência consegue sustentar indefinidamente uma guerra que não consegue explicar para si mesma. Quando a guerra termina, o impacto não termina junto. De forma alguma. No Vietnã, as consequências se espalham por décadas. No curto e médio prazo, o país enfrenta a devastação total. Infraestrutura destruída, milhões de mortos, solos contaminados, gerações traumatizadas. Mas, paradoxalmente, o Estado que emerge é coeso. Unificado, mas marcado pela guerra. Exatamente. O Vietnã se fecha, adota uma economia planificada e enfrenta dificuldades severas nas décadas seguintes. Somente nos anos 1980, com reformas graduais, começa a se reinserir no sistema global. E os Estados Unidos? Para os Estados Unidos, o Vietnã gera uma reconfiguração profunda da política externa. Surge a chamada Síndrome do Vietnã, aversão a intervenções longas, cautela militar, maior preocupação com opinião pública. A doutrina muda, a forma de intervir muda, o discurso muda. Então, o Vietnã não foi só um fracasso localizado. Não, foi um ponto de inflexão global. Ele redefine como guerras são travadas, como intervenções são justificadas, como limites do poder são percebidos. O Vietnã não derruba os Estados Unidos do tabuleiro, mas muda as regras do jogo. Qual é a lição estrutural aqui? Intervenções funcionam melhor quando reforçam algo que já existe e falham quando tentam substituir a base de uma sociedade. No Vietnã, os Estados Unidos tentaram construir um Estado sem solo. Hoje, o Vietnã está onde? Um país unificado, pragmático, que dialoga com os Estados Unidos, mas jamais esqueceu. E talvez essa seja a maior ironia. O país onde os Estados Unidos falharam militarmente é hoje um parceiro econômico. No próximo episódio, vamos a um caso oposto. Um país onde a intervenção funcionou. Porque no tabuleiro global, cada país é uma peça. Mas o destino do jogo nunca depende de um único movimento. Esse foi o Vietnã. Um caso onde o poder entrou e descobriu seus limites. No próximo episódio, vamos analisar um país onde a intervenção americana seguiu um caminho diferente.
onde o Estado foi reconstruído, as instituições se consolidaram e o jogo teve outro resultado. Se você quer entender por que em alguns lugares funciona e em outros colapsa, se inscreve no Tabuleiro Global e siga a série Quando os Estados Unidos Entram no Tabuleiro.